Era um dia comum em Jerusalém quando Jesus, ao caminhar com seus discípulos pelo templo, observou um homem que nascera cego e agora andava com passos hesitantes, guiado por um amigo. Contudo, não relataríamos aqui a história de sua cura, pois esta já foi contada. O foco deste relato se volta ao episódio do tributo do templo, uma história menos celebrada, mas profundamente tocante. O milagre da moeda na boca do peixe, encontrado em Mateus 17. Naquela ocasião, os que cobravam o imposto do templo se aproximaram de Pedro com uma pergunta: "O vosso mestre não paga o imposto do templo?" Surpreso e talvez um pouco confuso com o tom da questão, Pedro respondeu que sim. Ao entrar na casa onde estavam hospedados, antes mesmo de dizer palavra alguma, Jesus o abordou com profundidade divina. "De quem os reis da terra cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos?" Pedro respondeu: "Dos estranhos." Então Jesus disse: "Logo, os filhos estão livres. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, lance o anzol e o primeiro peixe que subir. Abrirás a boca dele e encontrarás uma moeda de prata. Peguei-a e dê por mim e por você." Pedro saiu com rápida obediência. Embora fosse um pescador experiente, essa era uma instrução singular. Não lançar redes, mas um anzol. Não pescar muitos, mas apenas um peixe. E ainda esperar que no interior daquele único peixe estivesse exatamente uma moeda, era o tipo de missão que desafiava não o braço, mas o coração. Pedro saberia seguir com fé, mesmo quando a lógica hesita. À beira do mar da Galileia, Pedro se ajoelhou para preparar sua linha. Enquanto seu olhar se perdia nas ondas tranquilas, seu coração lembrava de tantas vezes que o mar fora palco de milagres. "Senhor", murmurou ele, "tu que me chamaste das águas, ensina-me mais uma vez a confiar." Com mãos firmes, lançou o anzol. Instantes depois, ou talvez tenha sido um silêncio que durou mais de um suspiro, a linha se tensionou. Pedro puxou com cuidado e ali, reluzente contra o sol, surgiu o peixe. Com temor e reverência, abriu-lhe a boca e lá estava a moeda de prata, exatamente o valor do imposto devido. Um suspiro saiu de seus lábios como uma prece sem palavras. Deus havia providenciado. Ao retornar, entregou a moeda com humildade. Não houve alarde, apenas o cumprimento suave de uma necessidade enfrentada com fé. Jesus não precisava provar seu poder nem reafirmar sua realeza diante dos cobradores, mas escolheu agir com humildade para não gerar tropeço àqueles que não compreendiam ainda a totalidade de quem ele era, o próprio Filho de Deus. Essa história, muitas vezes sutil entre tantas obras extraordinárias de Cristo, revela um Deus atento até mesmo às pequenas exigências da vida cotidiana. Não era uma cura, nem um exorcismo, tampouco a multiplicação de alimento, era um simples pagamento de imposto. Mas ali também descansava o milagre, a certeza de que o Pai Celestial provê, até mesmo em assuntos que julgamos pequenos demais para sua atenção. Quantas vezes nos preocupamos com o final do mês, com contas a pagar, com responsabilidades normais da vida? Podemos, como Pedro, ouvir da parte do Senhor direções que desafiam a lógica, instruções simples que testam nossa confiança. E como Pedro, somos convidados a obedecer, um passo de fé de cada vez. Pois o mesmo Deus que preparou um peixe com uma moeda em sua boca, é o Deus que vê nossas necessidades, ouve nossas orações silenciosas e age com graça. E mesmo que ele tenha todo o direito de não pagar o imposto, escolheu assim fazê-lo para nos ensinar algo maior, que a humildade, a obediência e a confiança revelam quem verdadeiramente somos, filhos e filhas daquele que provê. Hoje, se o peso da responsabilidade paira sobre seus ombros, lembre-se desse peixe e dessa moeda. Lembre-se de um Pedro humilde que obedeceu quando poderia duvidar. Lembre-se de que, quando você caminha com Jesus, até a boca de um peixe pode se tornar fonte de milagre.